Estamos de volta com o programa Tribuna Livre e a gente quer colocar na mesa também essa questão aqui, tratando do impeachment da presidente Dilma. Ela já foi impeachmentada, já o processo já segue, o PT está indo para o campo da oposição a nível federal aí. O que é que vai acontecer daqui para frente? Como é que o PT vai se organizar? A esquerda que se dividiu, né? PSB por um lado, PV por outro lado, PDT por outro lado. É possível ainda reconstruir a esquerda no Brasil? Acho tem uma máxima popular dos camponeses que diz: é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Esta fase tem que aguardar um pouco isso. Eu acredito que não há, neste momento, está ainda muito quente os eventos para poder ter uma avaliação mais precisa. Eu acho que é tudo muito emotivo ainda nessa fase. O que está se esperando é a agenda, que o Michel Temer não sentou naquela cadeira para fazer o quê? Ele entrou para a agenda mais atrasada possível para o Brasil. Então, ele não só está falando, como está executando essa agenda. Essa negociação com os governadores, se usa a história do reajuste fiscal, que na verdade veta a possibilidade de qualquer negociação, mais de negociação dos governadores. Isso vai sobrar para o servidor público estadual e municipal. Ele apresenta a emenda constitucional dizendo que está congelado os investimentos para educação e saúde por 20 anos. Aí, quando a gente olha, diz, será que o Michel Temer tem uma bola de cristal para imaginar que o país não tem competência de melhorar a sua economia em 2, 3 anos? Nós temos que esperar 20 anos para poder mexer, então isso é maldade pura. Isso não tem nada de economia. A situação que envolve a transferência de renda, a capacidade de geração de emprego, o problema da distribuição da oportunidade ao conhecimento à universidade. Então, a agenda que está sendo oferecida é macabra. Ela é cruel, ela é pesada, ela leva o Brasil lá aos primórdios do século XX. Então, eu estou aqui só para terminar, dizendo assim, a esquerda, como qualquer indignado social, eu não estou falando só de esquerda, qualquer outra pessoa que possa se indignar, só vai fazê-lo, na minha opinião, quando sentir isso. Então, nesta fase agora, eu acho que digamos, vamos conversando, mas não adianta tentar mobilizar, chamar as ruas, porque enquanto a pessoa não sentir isso, não adianta, porque não vai ter. Mas, Narciso, viu? Eu quero fazer aqui um parênteses, porque no bloco anterior, o deputado Cibá disse que o impeachment não estava contemplado na Constituição. Esse aí não. Estou falando desse aqui. Eu vou ler o artigo 85 da responsabilidade do presidente da República, aqui da Constituição. Diz o seguinte... Do presidente ou do Senado? Não, da responsabilidade do presidente da República. Artigo 85. São crime de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, e eu vou ler apenas aquilo que diz respeito ao que foi colocado lá, a lei orçamentária. Ora, se houver um atentado à lei orçamentária, e aí eu volto a repisar aquilo que eu disse, jurista diz que não há, e outros dizem que há, então. Mas o Senado, por sua maioria, decidiu, e a Câmara, que há crime sim. Então não é que não esteja contemplado, está contemplado dentro da Constituição, e por maioria, quem tem que julgar o presidente da República é o Senado Federal. Osmir. O que cabe à Câmara dos Deputados? Aceitar a denúncia. Foi 2/3, tanto numa casa como na outra. Foi aceito pela Câmara dos Deputados, por 360, grande maioria, e julgado, quer dizer, não adianta você dizer, é inocente. O julgador é o Senado, e o Senado disse que tinha crime, sim. É isso. Então está contemplado. É isso que eu queria dizer. Osmir, o que eu queria dizer é o seguinte, a diferença da nossa tese aqui é essa. Você considera o governo Temer um governo legítimo? Eu não considero. Não, é o substituto legal. Não, eu não considero o Temer um governo legítimo. É um governo usurpador por conta de não termos comprovado o crime de responsabilidade da presidente Dilma. Não está comprovado. Mas o Senado comprovou. Não, o Senado não comprovou. É tanto que vários senadores já disseram isso.
Vários senadores já disseram publicamente. Não houve nada de crime de responsabilidade. Nós 61 disseram que sim. Não, nós tiramos a Dilma porque a gente queria tirar, ninguém aguentava mais ela. Foi isso que eles disseram. Mas baseado no Gurgás, o Gurgás daqui de Rondônia acabou de falar isso. Não há. Ele deu assim não há. Vamos pegar. O que está escrito na peça da acusação? Na peça da acusação está escrito lá, pedalada fiscal. Pedalada fiscal que diz que usou o dinheiro do Bolsa Família e o dinheiro do Pronaf no Banco do Brasil e na Caixa Econômica para adiantar pagamento. E foi isso. Pois muito bem, o relator, senhor senador Anastasia, fez 17 pedaladas. Faz a mesma coisa em Minas. Faz 17 pedaladas. Um criminoso. Ele é um criminoso se seguir a sua tese. Por que não denunciaram? Não, aí é outro problema. Aí não adianta. Aí não adianta justificar. Deixa eu entrar um pouquinho agora nessa discussão. Eu considero o impeachment, seja contra quem for, uma excrescência. Uma excrescência. Simplesmente isso. Para quem não sabe, é o que o impeachment. O boi faz no campo. Eu estou falando impeachment, uma excrescência. E por quê? O impeachment transforma, olha que coisa absurdo de natureza jurídica. O impeachment transforma os senadores em juízes. Ora, qual é o primeiro zelo de um juiz? A isenção. A isenção. Isenção total. E a ocultação da sua decisão até a conclusão momento do veredito. Veredito. O impeachment é um processo político. É um processo onde os juízes já começam partidarizados. Tomando partido por uma opinião. Porque um crime não é só jurídico, é diferente de um crime, Narciso, é diferente de um crime a ser julgado pelo júri ou pelo juiz. É diferente, mas tem que ter base jurídica, Narciso. Mas tem que ter uma legalidade em algum lugar, atentado à lei orçamentária. Não, isso é a sua opinião. Não, porque não há. É de 61 senadores. Não, aí não adianta, por quê? Osmir, então alguém pode inventar, Narciso, Osmir, alguma coisa contra você, porque não gosta de você. Que pode. Aí a gente manda ali para a Assembleia Legislativa, eu estou citando aqui como exemplo, formamos maioria, e essa maioria, porque também não gosta de você, toma decisão. Isso está errado? Não tem prova nenhuma, você não pode seguir por esse caminho. Claro que tem que provar. Você me lembrou uma coisa agora, de que pode tudo. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, aquele nordestino, o Brito. Aires Brito, disse, não, liberdade de imprensa é total. Os jornalistas podem dizer tudo o que quiserem. Aí o jornal publicou da sua manchete no dia seguinte. Mãe do ministro foi encontrada na zona. Aí disse, não, aqui não pode. Não, mas vai ter que responder pelo que disse. Ele tem livro para escrever. Pode ou não pode? Responder. Então não é assim. Eu faço uma pergunta para o deputado Mourão e para o deputado Cibá. E responda objetivamente com toda a franqueza. O impeachment do Collor foi golpe? Foi golpe? Pode responder. Só sim ou não? Sim, ali nós estávamos com um crime. Nós estávamos com um crime estabelecido. Ali nós estávamos. Aí ele é absolvido no Supremo desse crime. O que vai ocorrer com a Dilma também. O que vai ocorrer com a Dilma também, daqui uns dias a Rede Globo vai pedir desculpa, o Estado de São Paulo vai pedir desculpa, Folha de São Paulo vai pedir desculpa, fica por isso mesmo. Por que agora, você lembrou uma coisa interessante? Eu respondo essa pergunta do Osmir com a frase de um tu vai responder? Vamos ver, vamos de repente a gente concorda com o Narciso. Para mim, assim, emblemática, de Ramon de Campo Amor. O que ele disse? Ele disse que na vida nada é verdade, nada é mentira. Tudo depende da cor do cristal que se mira. Então, para o deputado, o impeachment do Collor tinha crime. Da Dilma não tem. É porque ambos estão olhando por uma cor de uma lente. É a cor da lente. É o tal do óculos de Pangloss. É tudo agora vamos dizer uma coisa. Estes mesmos senadores aqui, no começo que a gente estava conversando, ao julgar por 61 que ela tinha que sair, os mesmos disseram que ela pode se candidatar. E como disse, esse é outro assunto bom. Mantém o direito pode se candidatar. Esse é um absurdo. 16 a mais. Pois é.
Você está vendo o tamanho da incoerência? Absurdo. Dá para agora, entender uma Narciso, coisa por quê? dessa? Agora eu estou fazendo o papel do Austeri. Por quê? Pode fazer. E agora, José? E agora, José? Foi mantido os direitos políticos dela. Teve que... Pois é. Agora, sabe Teve por quê? vacina, acabou. Eu respondo para você. Primeiro dizendo que isso é um absurdo. Absurdo dos absurdos. E no sentido jurídico. Sim, o mais leigo dos leigos. Isso aqui não precisa ser jurista, nem advogado, nem coisa, nem operador de direito. Precisa saber ler. Um operador de trator. Mas desde que saiba ler, ele vai ver que o parágrafo único Assim que do artigo 52, cuja Constituição foi assinada por esse. A e por contragosto, mim, a a contragosto contragosto. não vem com essa história não. O Osmin assinou a contragosto? Não, eu não. Eu Ah, assinei você. com o maior Eu prazer. quis e não honra. assinar. Mas diga que... Não poderia separar. Não Mas teria o como senador, separar. presidente do Senado, Renan Calheiros, constituinte, foi que defendeu a tese de que podia. Absurdo. Pois é, isso que eu digo, é julgamento político. Renan Calheiros. É julgamento político Mas, também. Osmício, o político também E aí, tem Osmir, qual é a limite. Eu não consequência que além da posso queda foi fazer sanção? contra Qual é uma a pessoa consequência só que porque você tira? politicamente eu quero. A consequência política que você tira do fato de terem cassado o mandato dela e mantido os direitos políticos dela. Uma aberração. Não é só isso? Só uma aberração. Significa que eles não viram nada. Quer dizer, uma coisa invalida a Uma outra. aberração. Não há crime, pode caber agora Se ela um mandado mantém de o direito segurança, político dela, pode não caber cometeu agora uma crime. nova guerra jurídica, uma nova interpretação sobre o processo, uma série de coisas. Pode ter Então, tudo à medida que não, eles mas arrebentaram o o partido. Senado O Paulo foi... alertou para isso. né? Ô, deputado, deixa eu só dar um exemplozinho aqui da minha aversão, do meu nojo ao processo de impeachment. Por quê? Eduardo Braga, Edson Lobão, Eliseu Padilha, Fernando Bezerra, Garibaldi Alves, Romero Jucá, Marta Suplicy, todos foram ministros da Dilma. Todos! É verdade. Todos! Além do Armando Monteiro. Não, Mas o Armando Monteiro foi um dos Não, poucos. o assunto, a lógica que eu quero desenvolver é a seguinte. Jader Barbalho tinha um filho ministro. Marcelo Crivella era ministro e afastou-se para botar o Supremo para votar pelo impeachment. Como é que 10 auxiliares diretos da de presidente extrema Dilma, confiança. só depois de ter se afastado do governo dela que vieram descobrir que ela era desonesto? É por isso Não, que mas não estava em jogo a desonestidade. Vamos botar... O crime! Responsabilidade é Tem que ter crime, Osmir. Não, o crime foi um atentado à lei orçamentária. Esse é o crime. E eu continuo dizendo que nem isso houve. Não, Então, não, o crime era esse. mas não De tem. acordo com a Constituição. Osmir, Acabei de ler a inventado. Constituição. Osmir, mas Foi inventado. ainda bem que esse programa permite que eu volte ao assunto. Mas eu quero fica à responder esse teu vontade mesmo. problema. Não, mas peraí, por que é que existe crime de responsabilidade e nenhum presidente da República até então foi impeachmentado por crime de responsabilidade? Nenhum dos 27 governadores do Brasil em toda a história, Eu quero entrar agora. nenhum foi punido pelo Prefeitos. por mexer em orçamento e nenhum dos 5.568 prefeitos. E eu te respondo. Você sabe que os prefeitos chafurdam, eles não mexem não dão pedalada não, eles chafurdam. Ele tira dinheiro do orçamento para comprar fazenda, Sim. para comprar boi, para comprar carro. Mas eu quero que eu responda rapidamente. Não, mas não, Deixa eu só quero- para responder. Para isso Não, aqui. eu queria responder Por a questão três dele motivos dos ministros. Não, você vai falar em seguida. É fácil. Porque o prefeito tinha apoio na Câmara dos Vereadores, o governador tinha base e apoio na Assembleia Legislativa e o presidente da República tinha apoio no Congresso Nacional. Por isso, só isso. Mas eu Mas queria aí o cara responder. sendo desonesto tendo apoio, ele está bem. Ô, Astério, Não eu queria podemos usar o responder. impeachment. Eu queria responder aqui a questão que o Narciso colocou, que é interessante. Ele nominou em um conjunto de ministros 10. 10 ministros, que eram ministros da Dilma, e que votaram a favor do impeachment. Teve um ministro que foi nomeado, passou acho que uma semana, voltou para o plenário e votou pelo impeachment, na Câmara dos Deputados. Chorando. Sabe por quê? Me perdoe, presidente Dilma, que começou a chorar e votou contra. Todo mundo lembra disso. Você sabe o que é? O que aconteceu com esses ex-ministros que votaram a favor? Tem nome.
Chama-se safadeza, falta de caráter, falta de hombridade. É isso. Esse é o nome. Eu queria A só raiva pegar- da Marta Suplicy foi isso pelo simples fato De não poder que o Lula escolheu o Haddad para São Paulo e não ela. Pronto, é isso. O ódio é só esse. Sim, mas não Tudo faz- que está você disse que acontecendo. não faz parte do jogo político. Não, eu sei, mas o que eu quero te Deputado falar... Simba, uma pausa rapidinho Sim. aqui. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com Marina Silva? Ela queria ser candidata no lugar da Dilma. Ela ficou magoada com o PT. O que é que aconteceu com a Marina, que ela até hoje mesmo impeachment está certo, tem que ter novas eleições e tal. O que é que o rompimento dela com o PT ali? Qual foi o problema que teve? O senhor citou a Marta, eu me lembrei da Marina. Eu acompanhei essa fase, mas muito distante. Então eu não tenho elementos aqui. Com todo o respeito que eu que a via? gente tem por Mas ela, o só que pra eu via? A esclarecer, forma né? que o Lula desenhou para o chamado PAC, que todos acompanharam aqui, o PAC 1, então aquilo dá uma maior celeridade, infraestrutura e tal, então ia empurrar um investimento de mais de 500 bilhões de reais na economia naquele período. Então precisava dar uma certa celeridade. Ali começou um certo conflito entre celeridade para o investimento e a Meio questão ambiente. ambiental. E isso eu vi em muitos lugares, as conversas de bastidor não eram muito amigáveis. E este debate começou entre ela e a Dilma. Então, Marina e Dilma. E depois chegou até o gabinete do Lula e tendo, assim, o ponto ápice foi a história dos bagres do Rio Madeira. Rio Madeira, então, eu não sei se é só isso, ou não sei, teve mais alguma mas coisa, né? isso eu acompanhei neste Foi ponto. o gatilho, né? Daquele Exatamente. entre o PT, Lula Foi e Marina. ficando cada vez mais complicado. Talvez não. Mas a Marina defende hoje, defendeu o impeachment. Sim, é isso que eu Defendeu. tenho colocado aqui. Isso sim. Com a palavra. Intervalo, mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco, com o deputado Nilson Mourão puxando o assunto. Eu vou falar Tchau, aqui tchau. agora para passar vocês.